Quando se fala de biodiversidade, pensamos logo na diversidade dos animais e das plantas e ainda na maneira de preservar essa diversidade. Mas a grande diversidade de seres vivos encontra-se entre os micro-organismos. Parece-nos grande a diferença entre animais e plantas. E maior a diferença entre um animal e um cogumelo. Maior ainda entre um animal e uma levedura. Julgamos os micróbios todos parecidos por serem todos de pequenas dimensões e de difícil distinção. Mas se os observarmos ao microscópio, já conseguimos distinguir alguns deles. Por exemplo, leveduras, protozoários e bactérias são diferentes em tamanho e em morfologia. Cogumelos e leveduras são fungos, mas um cogumelo é 10.000 vezes mais comprido que uma levedura. Uma levedura mede cerca de 5 micrômetros na sua maior dimensão. É um fungo unicelular. O cogumelo, por seu lado, é pluricelular, havendo já diferenciação entre as suas células. Numa lâmina de um cogumelo podemos observar hifas, basídeos e basidiósporos. Mas reparemos que também há diferenciação nas leveduras, células vegetativas, zigotos e ascos. As bactérias apresentam-se com formas diferentes: esferas, cilindros, hélices rígidas e hélices flexíveis. As dimensões das bactérias também variam muito. No entanto, muitas das bactérias conhecidas são mais pequenas do que a mais pequena aqui representada, Bacillus megatherium. É um bacilo já muito grande. A complexidade estrutural das bactérias pode ser revelada ao microscópio eletrónico. No entanto, as células das bactérias, como Bacillus subtilis, são estruturalmente muito menos complexas do que as células dos eucariontes, como a levedura Saccharomyces cerevisiae. Nestas diferenças se baseia a classificação dos seres celulares em dois grupos: procariontes, que são as bactérias, e eucariontes, que são todos os outros. Pensa-se que os organismos evoluíram em troncos a partir de uma raiz comum. Presentemente consideram-se 3 domínios de organismos celulares, aqui separados em 3 troncos: bactéria ou eubactérias, arqueia ou arqueabactérias e eucária ou eucariontes. No domínio bactéria estão as bactérias mais conhecidas, todas as patogénicas e todas as grandes transformadoras da matéria nos ciclos biogeoquímicos. Compreende diversos ramos filogenéticos, gram-positivas, proteobactérias e cianobactérias, além de muitos outros. No domínio arqueia estão organismos que habitam ambientes mais estranhos. As metanobactérias, que vivem anaerobiamente em pântanos e na pança dos animais ruminantes, e as alobactérias, que habitam ambientes muito salgados. No domínio eucária estão os animais, os fungos, as plantas, as algas, como as euglenas e os protozoários.
As algas e os protozoários correspondem a vários ramos filogenéticos. Embora não pareçam, animais, fungos e plantas são geneticamente semelhantes. Pensa-se que emergiram os três de um tronco comum dentro dos Eucária. Animais, plantas e fungos são menos diferentes entre si do que fungos, como as leveduras são diferentes das euglenas. As halobactérias pertencem ao domínio Archaea e são evolutivamente muito afastadas das gram-positivas, como as bactérias do iogurte, que pertencem ao domínio Bacteria. Até mesmo entre os vários ramos das metanobactérias, organismos que fabricam gás metano a partir do hidrogênio e do dióxido de carbono, as diferenças genéticas são maiores do que as encontradas entre animais e plantas. Assim é a biodiversidade. As mitocôndrias e os cloroplastos são organelas exclusivas de endossimbioses de bactéria no interior de eucariontes a mitocondriais. Assim surgiram algas e plantas por um lado, animais e fungos por outro. Mas certas algas, as criptófitas, por exemplo, são eucariontes quiméricos, uma vez que os seus cloroplastos terão provindo de células eucariônticas já com cloroplastos. Um protozoário com núcleo e mitocôndria recebeu a visita de uma alga com núcleo e cloroplasto. Organismos como a Archaebacteria Halobacterium, a Eubacteria proteus, que é uma proteobactéria, ou o eucarionte do Naliella, que é uma euglena, são evolutivamente muito afastados. São exemplos da grande biodiversidade, só possível de entender quando consideramos o mundo vivo, globalmente, com os micróbios e não só os animais e as plantas, que afinal são filogeneticamente muito semelhantes. Esta é a biodiversidade a estudar, a compreender nos seus variados aspectos e a preservar.